como é que vocês estão? Maravilha, mais um episódio do podcast Mundo Empresarial começando agora para você acompanhar conosco. Muito obrigada pela sua presença, pela sua participação. Se você não é inscrito no nosso canal, aproveita e se inscreva. Os mais de 130 mil inscritos já se beneficiam aí, né? Com todo o nosso conteúdo, todas as reportagens do programa Mundo Empresarial, que vai ao ar aí todos os domingos pela VTV SBT, pela TV Cultura Paulista e também pela Rede TV, aí cobertura nacional. Gente, muito obrigada mesmo por toda essa credibilidade. Obrigada a todos os empreendedores que já passaram aqui com a gente. Muitas histórias de sucesso, muitas trajetórias que a gente pôde conhecer, que eu tenho o prazer de conhecer aqui de pertinho. Muito obrigada a você que confia esse momento, né, para abrir o seu coração, conversar um pouco com a gente, contar um pouco da sua trajetória. É sempre muito inspirador e muito interessante. Se você que está nos acompanhando também tem interesse, né, tem vontade, curiosidade de conhecer um pouco mais desse podcast, tem vontade de sentar aqui nessa mesa, contar um pouco mais da sua história, fique à vontade, é só entrar em contato com a nossa produção aqui também, que está aparecendo os contatos aí para você. Muito obrigada e obrigada, inclusive, a você que vem acompanhando todos os episódios aqui com a gente, que compartilha também, né? Todo esse conteúdo que a gente produz aqui. Muito obrigada mesmo por toda essa credibilidade. E esse episódio do podcast Mundo Empresarial tem um sabor especial, sabe por quê? Graças ao nosso patrocinador, Croissant e Companhia. Eles são uma referência, gente, em salgados e doces também. São deliciosos e práticos. Se você busca qualidade e sabor, então você precisa conhecer todos os produtos da Croissant e Companhia. São mais de 20 lojas espalhadas em todo o estado de São Paulo, com uma infinidade de opções em salgados e doces. Desde os clássicos croissants, até coxinhas, salgados integrais para quem tá fazendo aquela dieta e tá, né, naquele cuidado com a alimentação, e ainda mini churros, que vocês não têm noção da delícia que é. Todos congelados e ainda para sua conveniência. O preparo é simples e rápido, é só você aquecer e saborear. Então procure uma loja de fábrica mais próxima de você ou conheça mais acessando o site que está aparecendo aqui na tela. Saiba como levar essa experiência para o seu evento, para sua família, para os seus amigos ou até mesmo se tornar um revendedor. Quem sabe você já começar aí o ano de 2025 empreendendo, né? É uma grande oportunidade. Croissant e Companhia, obrigada pelo apoio. E é isso, gente. Croissant e Companhia é um salgado genial. Agora sim, o episódio de hoje a gente vai conhecer uma empresa muito interessante, com mais de 4 décadas de liderança em serviços geológicos e de mineração. Diretamente da Minergel, Anderson Lima. Querido, muito obrigada pela sua presença aqui nos nossos estúdios, por dedicar um pouquinho do seu tempo, né? Pra gente conversar, pra entender como funciona a empresa. Esses mais de 40 anos, né, de trajetória de vocês. É muita história pra contar, hein? Exatamente. Só que assim, bom, primeiramente agradecê-los aí a oportunidade de terem aberto as portas para que nós contássemos a nossa história. Obviamente eu não estou esses 40 anos lá. Eu imagino. A metade... Metade sim. A metade sim. Mas já é uma grande trajetória também, né? Os 40 anos, 46 anos necessariamente, né? Nós estamos caminhando aí para o encerramento dessa 5ª década. Tenho fé que caminharemos para isso, mas realmente é uma história de muito sucesso, é uma história que nos orgulha muito. Todos que lá trabalham, todos que compõem o time Minergel, são profissionais altamente capacitados, pessoas que a gente... Sabe quando você tá numa empresa e você sente aquele gostinho de família? Ah, que delícia, é bom demais, né? Ainda mais quando a gente faz projetos de alta complexidade, então imagine você ter aquela sintonia de você ficar trocando aquela... Não, mas esse ponto de vista, não, mas eu acho que... Então a gente tem essa liberdade. Tem essa liberdade, tem esse ambiente lá, tem essa atmosfera que, por mais que tenhamos tantos anos aí, a gente preserva bem isso daí. Que coisa boa, porque assim, acho que não tem nada mais gostoso, né, Anderson, do que você trabalhar num ambiente tranquilo, né, que é de responsabilidade, ainda mais da área que vocês atuam, que é muito técnica, mas que tenha essa conexão com as pessoas ali, porque a gente passa mais tempo dentro do trabalho, muitas vezes, do que com a nossa própria família, né? Com as pessoas que a gente ama, com os nossos amigos, nossos familiares, enfim, né? Exatamente. Tem alguns projetos que nos deparamos, sabe aqueles que trava cérebro? Que você fica assim, meu... O que eu faço? Bugou agora. Bugou. Deu tela preta. Eu costumo brincar. Tela do Windows, né? Tela azul. Pi. E aí eu brinco com o pessoal lá. Não, vamos fazer o seguinte. Café e 3 minutos de... Dá uma esparecida, dá uma volta. E depois respira um ar puro. E uma das coisas que eu gosto muito lá do nosso time
é que, assim, no início da minha trajetória eu era muito solitário, vamos dizer assim, no desenvolvimento dos meus projetos. Teve um certo ponto que eu notei foi a virada da chave, que a contribuição, que são essas visões diferentes, elas contribuem com a qualidade. Então, assim, não é somente a minha opinião, não é a opinião do outro, é a nossa opinião. Então, com isto, a gente consegue realmente gerar algo que é equilibrado. É algo que realmente é representativo, né? Que traga visões diferentes, né? Então, isso daí eu tenho gostado de estimular muito no time. Quando a gente pega projetos, principalmente assim, mais complexos, né? Que haja essa participação de forma que, assim, olha, eu não sou o dono da verdade, mas a minha experiência me diz para tomarmos tal caminho. E aí, através disso, até os menos experientes, digamos assim, aqueles mais que têm o seu valor, né? Porque é uma geração diferente da minha, né? E às vezes os insights deles falam, uau, eu não tinha observado isso. Eu não tinha pensado disso. Te faz pensar diferente. Não, isso é muito bom. E o mais interessante é, assim, todo mundo estar aberto a essas opiniões, inclusive. Porque tem uma coisinha meio complicada ao longo da trajetória profissional, acho que de todo mundo, a gente já deve ter se deparado, com certeza você já deve ter se esbarrado com pessoas assim, né? Que o ego é um pouquinho mais complicado. Sim. Né? De você falar, olha, mas e se a gente fizer dessa forma? Eu acho que assim, talvez a gente chegue na solução mais rápido. Eu estava observando que dessa maneira talvez seja mais fácil. Porque cada caso é um caso, né? É claro que com os anos de experiência, com a bagagem que cada um vai tendo, às vezes uma solução que você encontrou para um cliente se encaixe nesse também, mas às vezes não. Às vezes você vai ter que começar do zero. É algo novo que você se depara e fala, nossa, e agora? Né? Não é nada daquilo que eu já aprendi. Vou ter que aprender e ainda encontrar uma solução para isso. Exatamente. Isso acontece e deve acontecer muito na sua área, né? Demais, demais. Lá na empresa nós somos especializados em águas minerais. E águas minerais têm o peso da palavra natural. Então, assim, como geólogo por formação, eu sou geólogo e engenheiro de minas, mas como geólogo, principalmente, a gente tem que começar a observar a natureza, a respeitar a natureza e conseguir trazer a viabilidade daquele empreendimento mediante aquela leitura da natureza. Imagina o tamanho da responsabilidade de você, profissional que se dedica a isto, a conseguir preservar aquele investimento, na realidade, valorizar aquele investimento daquele empreendedor, que afinal de contas ele tem ali a vontade de empreender, mas não tem o conhecimento necessário para atuar naquela área, então por isso ele te chamou como especialista na história, e você conseguir pegar aquelas observações que a natureza te traz, aquelas verificações que é através das análises que você encaminhará para o laboratório para conseguir converter tudo aquilo dali dentro de um projeto que seja viável. E aí eu me deparo hoje com 2 décadas de trajetória como profissional, eu especificamente, com algumas mudanças de pensamento. Antes eu tinha algumas convicções. Eu até falava assim, quando eu chegava num projeto, eu falava, não, é assim, 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 dará certo. E aí eu comecei a ver durante esse período que algumas coisas não eram tão concretas quanto eu sempre imaginei. Algumas captações que eram aquelas captações que eu imaginava, não, elas estão perfeitas. Ao longo do tempo, começaram a dar alguns sinais que eu falei, de onde está vendo isso? E aí a gente começar a tentar correlacionar para obter respostas, né? E aí aí hoje eu mudei todo o meu pensamento. Não é um pensamento relativista, né? Não, mas é um pensamento mais flexível e em relação a algumas questões até de orientação para o empreendedor, de uso e ocupação do solo, de maneira de manejo de captação, de sistema de bombeamento, de preservação, de trazer a consciência. Realmente do que ele voltado precisa. Voltado mais para a sustentabilidade, principalmente, né? Exatamente, voltado pela sustentabilidade, para a gente conseguir fazer realmente com que aquelas empresas, elas rompam a barreira da geração. Mude a consciência, né? Que mude a consciência. É uma área realmente muito mágica, né? Que você trabalha. Inclusive, assim, o bate-papo vai ser maravilhoso, pelo que eu percebi, né? Você fala muito bem, adorei. Mas assim, como que você chegou nessa área? Porque quando você era criança, lá na sua infância, na sua adolescência, como que você escolheu essa área, assim? Você já tinha facilidade com isso? Porque são poucas pessoas que eu já ouvi, que eu conheci, né, na minha trajetória profissional, que são especializadas na área que você atua. Então, é algo bem específico, assim, é bem diferente, né, da medicina, que a gente ouve falar bastante, da odontologia, de áreas, assim, voltadas mais para a área da saúde, até da minha área mesmo, de comunicação, né, enfim. Como que você se descobriu?
É geólogo e ainda engenheiro, você falou? Engenheiro de Minas. De Minas. Mais recentemente. Mais específico ainda. A tua pergunta, ela me fez até nostalgia, né? Nostalgia. Foi lá atrás. Mas deu uma lacrimejada, assim, porque realmente aflora a emoção. Sim. Das decisões que eu tomei no passado. E elas, assim, elas não são tão do passado. Acho que toda criança, ela tende a escolher assim, eu quero ser médico, quero ser pediatra. E meu sonho quando criança era ser pediatra, pelo menos era o que eu dizia. Sério? Sério. Eu queria ser dentista quando eu era criança. E aí, percebi que não era nada a ver comigo. Eu acho que eu cresci. Eu acho que a gente fica apaixonado pelas séries, pelo jaleco. Eu acho que até pela época, assim, não tinha... sei lá, hoje, as crianças de hoje têm acesso a documentários, esses canais de streaming que a gente vê, Netflix, Amazon e tudo mais. Então, as crianças, elas conseguem escolher muito o que elas querem assistir, né? Até de séries, documentários mesmo, enfim... Na nossa época não tinha muito isso. As nossas referências, eu achava um máximo. Eu, diferente de algumas crianças, eu não tinha medo de dentista. Eu achava o máximo quando eu ia ao dentista. Então, era uma profissão que eu admirava, né? Até secretária, sabe? Secretária de médico. Eu achava o máximo atender o telefone, anotar o horário, tudo. Eu achava o máximo, porque era uma referência física mesmo que a gente tinha, de experiência. E na nossa época não tinha muito esse negócio de internet, né? Então, acho que as nossas referências acabaram sendo diferentes, né? Mas eu acho que você matou a charada no meu caso, porque eu ia com tanta regularidade ao pediatra. Sério? Então, acho que pela preocupação dos meus pais, com tanta regularidade, eu acho que por isso você que eu acabou quis. se apaixonando. Eu acho que né? E você gostava do médico? Eu gostava. Então, pronto. Quando a gente se identifica com um profissional... E não tem medo, né? Porque quando é criança, tem criança que tem medo de médico, medo de dentista, né? Chega lá arrastado. Chega lá arrastado, exatamente. Então, como eu também não tinha medo, então acho que teve um pouco disso, né? Eu acredito que sim. Mas o que me emocionou mesmo na sua pergunta perguntou de onde que veio essa vontade de ser geólogo. E ela veio num passado mais recente, porque assim, é difícil você, quando criança, hoje as crianças que me conhecem, obviamente elas sabem, mas é difícil você encontrar um geólogo. É difícil. E aí você fala, ou senão você vê o filme do Indiana Jones, acho que é tudo aquilo, né? Verdade. Que é o explorador, que aí confunde a arqueologia com a geologia. Eu ia falar exatamente isso. Eu falei, nossa, é arqueólogo lá, tá tentando caçar fóssil. Não, é o que passa na cabeça de muita gente. Sim. Né? E é até bom a gente trazer esse assunto até pra desmistificar isso. Exatamente, mas assim, a minha história, porque a emoção de quando falo de geólogo, que eu me descobri realmente, e principalmente a geologia é uma área muito ampla, se nós formos falar de recursos minerais. Mas eu acabei me especializando em água mineral natural. E aí, quando eu estava na faculdade, eu tive a oportunidade de fazer um estágio, já na época da faculdade de geologia, com todo aquele conhecimento exploratório, aquela questão de todo afloramento. Para quem não sabe, afloramento é aquele encosta de morro, né? Todo corte de estrada a gente passa olhando, uau! Quando vai viajar, então, pra praia, alguma coisa assim, vai pegar uma serra. Meu Deus, é o paraíso. A vida de estudante de geologia é olhar para corte de estrada e catar. A gente fala rocha, né? Mas para ser mais simples, uma amostra. Pedrinha, né? Vai pegando umas amostrinhas. E aí você vai ver no seu cesto em casa só crescendo, né? Tem uma hora que a sua mãe fala assim: você ou a pedra, ou as rochas, né? Isso seriam as pedras. Legal. Tanto que quando eu saí de casa, eu tive que descartar a maioria, né? Porque estudante de geologia é um caso a ser estudado. Porque não tem como. Não tem fim, né? Não tem. Mas o interessante da água mineral, que na minha graduação, quando terminei, fiz o estágio no Departamento Nacional de Produção Mineral, que hoje é a Agência Nacional de Mineração. Lá eu tive a oportunidade de trabalhar com especialistas em águas minerais. E aí eu resolvi fazer a minha monografia na época, que é o TCC, né, o trabalho de conclusão de curso, em cima de água mineral. Até ali, ok, era para fazer o fechamento de um curso de graduação. E aí eu tive a curiosidade, quando eu vim para a Minergel, porque antes de empreender na Minergel, eu comecei na Minergel como um colaborador. Então eu entrei. Sua trajetória começou como colaborador dentro da empresa. Comecei como colaborador dentro da empresa. Então, quando eu recebi o convite de para ir trabalhar em São Paulo, eu não tinha a mínima ideia quem era a Minergel, porque isso em 2006, a empresa não tinha nem site, para você ter uma ideia. Então, sabe, hoje, quando você busca uma oportunidade de emprego, você entra lá e dá uma olhada no site. Hoje, quando eu faço minhas entrevistas lá na Minergel, eu sento
na última etapa, que aquele candidato tá, eu pergunto sobre o site, o cara já forçou tudo, ele sabe a história da empresa, sabe os valores, sabe a missão, sabe a visão, ele já tá tudo lá na internet. Ele já chega preparado. Eu, naquela época, não tinha isso. Que coisa, né? Então, os tempos mudaram mesmo. E quando eu cheguei lá e fiz a minha entrevista, aí eu que me deparei com um escritório que já atuava no segmento de águas minerais. E aí, na época, eu lembrei, nossa, mas eu fiz uma minha monografia em água mineral, vou trabalhar com águas minerais. Bom, beleza, bora seguir a jornada. Legal. E aí, depois, eu comecei a me encantar cada vez mais, porque, na realidade, quando você conhece o que é água mineral, você não pensa numa água mineral natural apenas como vou matar minha sede. Na cabeça do geólogo, a gente já começa a correlacionar aquela composição química com aquele contexto geológico. Aí do contexto geológico você puxa para os minerais existentes na rocha que contribuíram com aquela química, com aquela composição química. E aí você começa a ver particularidades. E aí, por isso que eu digo que me emociona, porque para mim não é simplesmente uma profissão, né? É muito mais do que isso, né? Eu busco respostas através de cada projeto, através de cada água. Cada um, todas elas são especiais, então digo isso porque represento muitas, então cada uma é especial, tem a sua particularidade e cada uma é tratada como única por mim. Que legal. É muito gostoso quando a gente conhece alguém, né, um empreendedor, um profissional que é apaixonado pelo que faz. Eu acho que isso acaba sendo até o propósito de vida que às vezes a pessoa tem ali. É claro que a gente tem os nossos sonhos pessoais também. Você é casado, né, com a Priscila, Sim. Tem 2 filhos, o Bernardo e a Manuela. Então eu acho que a gente tem o nosso propósito pessoal. Eu acredito muito nisso, que a gente trabalha bastante, se dedica bastante para realizações da vida pessoal também, né, para conseguir conquistar muita coisa. Mas é muito, assim, acho que é o plano perfeito, né? Quando você conquista esses sonhos pessoais da sua vida pessoal, tem toda uma estrutura familiar ali que te apoia e você ainda é apaixonado pelo que você faz e se sente motivado todos os dias, Sim. Mesmo em meio aos desafios, né? Exato. Porque eu imagino que sejam muitos também. Não são poucos. Olha, eu diria assim, quando você acha que sabe... Na realidade, eu nunca achei que soubesse tudo, né? Eu sempre coloco a minha cabeça num posicionamento de aprendizado constante, né? Contínuo. Mas quando ela começa a te entender, olha, daquela captação você conhece tudo. Aí ela te pega uma peça. Te prega uma peça. Até porque você tá lidando com a natureza, né? Exatamente. E a natureza é uma coisa... fantástica. Não, além do que, aí você começa, eu não sei se você gostava de física na escola. Gostava mais de geografia. De geografia? Só que o problema... Física mais ou menos, a área de exatas nunca foi muito a minha praia. Então, geralmente quando a pessoa fala em geologia, a primeira coisa que o pessoal fala, tem a ver com geografia? Também. Mas... É o que eu imaginava. E não tem tanto. Tem a ver, mas na realidade a geologia, ela complementa, tem essa parte da fisiografia, que a geografia preza, né, que seria essa questão mais dos relevos, dessa leitura de crosta terrestre, mas você vai aprofundando, e aí você entra nos fenômenos. Então, quando eu falei a respeito da captação e falei da física, é porque às vezes eu tava lá pensando, tá tudo normal. Aí você falou, pô, você trabalha com a natureza, e às vezes no bombeamento eu começava a ver, mais... Pessoal, o Anderson tá vindo particulado. Eu falei, mas... Aí você para sentar. E estudar? E estudar. Tempo de bombeamento, volume explotado. São palavrinhas um pouquinho difíceis, mais técnicas, mas quem é da área consegue compreender. Exato, porque aí você começa a tentar obter respostas através das evidências, do que você fez que possa ter acarretado. E quando você consegue correlacionar algo diferente do que você fez, você fica feliz. E quando você não consegue? E aí? Que aí você vê assim, aí você começa a utilizar... Aí começa a queimar a cabeça, né? Porque você tem que encontrar uma resposta, não é? Mas o trabalhar com a natureza é basicamente isso, porque quando você não consegue correlacionar alguma evidência que pudesse ter impulsionado isso, aí eu brinco com a expressão, porque Deus quis. Porque, gente, não tem... É isso. Não tem explicação. Mas realmente, trabalhar com a natureza é observação constante, é respeito com a natureza. Nós temos que trabalhar com uma maneira muito consciente a respeito do recurso que nós estamos utilizando. Temos que ter as devolutivas, sim, na medida do possível. Existe uma legislação muito, muito pesada, rigorosa, muito né? rigorosa. Que bom.
Que é necessário, porque é difícil falar de consciência, né? Aqui no Brasil, você vê, eu acho assim, tudo bem, nós somos ainda considerados um país novo, né? Sim. Pela idade e tudo mais, enfim. Mas eu acho que nós ainda vivemos situações que já era pra gente ter evoluído, Sim. né? Em algumas questões. E isso vai muito da consciência individual mesmo das pessoas, porque eu acho um absurdo quem joga lixo na rua. Perfeito. Até hoje, entendeu? E às vezes, eu não tô falando de uma pessoa que é desprovida de conhecimento. Eu não tô me referindo só a essa pessoa que descarta lixo no terreno do vizinho, um sofá ou alguma coisa assim. Eu me refiro a uma pessoa que tem um baita carro importado, né? Que às vezes está ali de paletó dentro do carro e pega e joga uma latinha pra fora do carro. Que eu já vi isso acontecendo muitas vezes. Então, assim, são esses comportamentos que podem ser... Ah, vamos passar um pano em cima disso? Não, começa assim, Sim. né? Esses dias mesmo, num outro episódio que a gente estava falando aqui também, eu cheguei a... Teve uma reportagem que eu fui fazer aqui no interior de Itu, onde a gente conseguiu chegar bem perto ali, passamos pelo rio Tietê, né? Lotado de lixo. Mas lixo, lixo, lixo mesmo, assim. É de você olhar e falar, não é possível que isso aqui é um rio. Parecia um lixão, entendeu? E isso é questão de consciência, é questão do comportamento do ser humano mesmo. É muito complicado, né? Demais, mas eu tenho uma expressão que eu utilizo que eu acredito que representa muito o que as pessoas imaginam. Que na realidade, todo mundo acha que é um esforço pequeno. Que na realidade, todo esforço pequeno, ele é um esforço importante. Então, se você faz a sua parte, eu faço a minha parte, se todos fizerem, aí realmente nós conseguiremos atingir o objetivo. Quando a gente fala na preservação, para que nós tenhamos água potável com qualidade, uma água... Para as nossas futuras gerações, não é só para a gente, né? Exatamente, é todo pequeno esforço que para uma pessoa, como jogar a lata, por exemplo, pode passar como, não é importante demais, porque é o somatório. Quando eu estou numa planta e a gente fala a respeito de qualidade, eu sempre grifo muito isso, né? O pessoal quer uma resposta concreta minha. É uma pergunta muito padrão, qual a distância que eu devo ter outro tipo de atividade? E aí eu começo a abrir a mente da pessoa para que ela tenha as oportunidades, todas aquelas possibilidades, na realidade, devidamente questionadas, ele consiga entender. Não é que ele não possa, mas ele precisa compreender qual é a melhor, a mais adequada, para que ele não simplesmente viva o momento, aquele momento que ele está querendo ter aquele usufruto daquele, mas para que ele consiga preservar aquela água, aquela captação por gerações. Então, assim, eu entendo ser importante realmente esse ato da consciência do que tudo é importante. Não existe o menos ou o mais. Existe um somatório de esforços que trarão resultado. Por exemplo, uma coisa que talvez fuja um pouco da sua área, né? Mas que acaba entrando nesse conceito de consciência, uma coisa que eu fico inconformada entra ano, sai ano, e a gente nunca vê um número reduzindo de contaminação de dengue, por exemplo. Sim. Né? E a gente sabe como combater. Exato. O ser humano sabe como fazer para diminuir, né, o risco de contaminação. É simples, é só não deixar a água acumular. Né? É só não descartar lixo da maneira errada para não chover e não acumular água. É só você cuidar só tampar a caixa d'água, não deixar pneu, né? As garrafas, os pratinhos de planta, colocar areia. São coisas simples que, querendo ou não, a política acaba até fazendo a parte dela. Né? Faz campanhas de conscientização, passa na televisão, na escola a gente aprende, eu falo que eu aprendi. Então, assim, existe um trabalho que é feito. Poderia ser mais intenso? Poderia. Eu acho que falta, sim, da iniciativa pública um pouco mais de trabalho nesse sentido. Mas existe já. Então, é questão do ser humano. É o egoísmo, né? Que isso existe de cada pessoa. Fala, só minha casa, não tem problema. Não vou ver. E quando você vai ver, é o que você falou. Não é uma casa. Aí acaba se tornando o bairro. O bairro. Porque se todo mundo pensa assim, o bairro fica complicado. E aí chega o verão, lá vai todo mundo de novo pro postinho com problema de dengue, chikungunya e tudo. E é fácil de combater. Entende? Eu falo, gente,
Como é que pode? Essa analogia que você utilizou a respeito dessa questão tão presente nos nossos dias, porque todo verão tem dengue. Todo verão, Todo e não verão. diminui. E O não negócio diminui. aumenta. Só que essa analogia de você ter o que eu me importo, de você entender que é o coletivo e não o individual é importante na ação. Eu faço, você faz, todos cooperando. Sim. Mas isso é para a função do coletivo, para que realmente nós tenhamos o resultado esperado. E na geologia, tratando-se de água mineral, é da mesma forma. Então, essa analogia é super pertinente. Que legal. Porque Eu acabei trazendo o assunto porque é uma coisa que eu sempre fico inconformada. Todo ano é a mesma coisa. E é o tipo de coisa que, assim, passa na televisão, as pessoas sabem como... Tem várias matérias que você encontra hoje na internet de como combater. Se você jogar no Google, como combater a dengue, aparece lá várias instruções. Então, não dá pra falar que é falta de informação ou falta de acesso à informação. A gente sabe que no Brasil existem regiões Sim. que, de fato, não têm saúde, não têm acesso. A gente tem fome ainda no Brasil. Então, a gente... Não estou generalizando, mas aqui no estado de São Paulo, minha gente... Não dá pra falar que, né, é o estado mais rico, Sim. né, do Brasil. Não tem como a gente passar pano em cima disso. É muito consciência mesmo. Enfim, né? E eu acho que isso vai muito de cada um, de cada ser humano. É muito cultural, infelizmente, Fato. né? Entendo. Eu acho que outros países mais desenvolvidos já passaram por situações parecidas e piores, né? Então, fazer o quê? Faz parte. Faz parte, né? Mas você me fez lembrar, esse ano eu participei de um treinamento, eu até posso mencionar a empresa, que foi a empresa Águas Prata, eles fizeram uma semana da qualidade. E lá nós juntamos todos, o pessoal de toda a planta. E na palestra que eu apresentei, um dos pontos que eu tratei era justamente isso, porque geralmente a gente tem aquela visão quando trata-se de funções, a mais ou a menos, e não existe a mais, não há a menos quando você quer ter qualidade. E era a semana da qualidade. Então, assim, não Todo mundo precisa de todo mundo, né? Todo mundo precisa de todo mundo precisa abraçar a causa. E o mais interessante, como palestrante, quando você olha para aquelas pessoas que estão ali para te ouvir, você vê no semblante aquelas pessoas que estão ali e aquele outros que estão com mais descrença, e você vê que você precisa realmente gerar estímulos para que Ativar, né? ativar. Então, assim, aí que é o ponto que você mencionou, sempre precisaremos fazer muito mais, nunca será suficiente o que nós fizermos, porque existirão sempre pessoas que vão estar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas nem isso não justifica, obviamente, nós pararmos, nós temos que prosseguir. Exatamente. Mas achei muito bacana, justamente porque a gente consegue observar a importância do coletivo em qualquer lugar, em qualquer ação. E eu tô trazendo esse coletivo para linkar aquilo que eu falei da Minergel lá, que hoje nós somos um time. A gente preza por essa coletividade, né? Quem sou eu sem o meu time? Nossa, Eu não estaria nem aqui. Isso. É verdade. Inclusive, tem quantos colaboradores lá hoje? Hoje, diretos e indiretos, né? Nós seríamos 22, né? Diretos e indiretos, né? E a gente costuma... uma das coisas que eu gosto, são profissionais diferentes. Sabe aquela questão de figurinha repetida? Não preenche álbum? Verdade. É basicamente isso, né? Então, um quebra-cabeça, né? É um quebra-cabeça, né? Porque realmente cada formação, ela coopera com um produto diferenciado. Então, tem certas coisas que eu falo, nem ouso dizer, porque foge da sua competência ali, né? E a gente tem realmente limitações, não dá para você abraçar o mundo. Não, e nem é o objetivo. Nem é o objetivo. Já que a gente tá falando de coletividade, é muito interessante quando você tem um time que cada um contribui naquilo que nasceu para fazer. Exatamente. Né? Só que eu posso dizer para ti que o início de um time, ele começa com 3 pilares muito bem fundamentados. Todo mundo precisa entender qual é a missão da empresa, todo mundo precisa entender qual é a visão da empresa e quais são os valores. Você precisa nivelar. E uma coisa que eu acho fundamental também, Anderson, se esses valores, né, se esses pilares não forem de acordo com aquilo que você acredita, não vai dar certo. Não faz sentido para ti. Aí você vai se sentir completamente deslocado dentro daquela empresa, não vai conseguir agregar, Exatamente. A empresa não vai somar também na sua vida e vai ficar aquele, né? Aquela cobrança de necessidade. Eu trabalho pelo meu salário e não vejo a hora de ir embora, sabe assim? Exato. Infelizmente, a gente acaba... Existe isso no mercado de trabalho, né? Demais. Não é todo mundo, infelizmente, que trabalha com aquilo que ama,
né? Tem muitas pessoas que ainda nem descobriram né, o seu chamado ali. Exatamente. Né? Estão ainda nessa busca. E não tem pressa. Em algum momento todo mundo se encontra, né? Mas eu acho isso muito fundamental, assim, né? Os colaboradores também terem ciência de que aquilo vai de encontro com o que ele acredita. Exato. Porque senão não dá certo, né? Senão não faz sentido. E quando você estabelece esses pilares, você gera a cultura da organização, e aí aquele que pisar um pouquinho para fora, naturalmente a organização repele, expulsa. Não é trabalhoso. Por exemplo, os valores. Quando você chega para dar um feedback para o seu colaborador e você fala de um valor, obviamente aquele valor sendo muito bem trabalhado dentro da organização, ele vai te olhar com uma cara diferente. E uma coisa que eu acho muito interessante não adianta a gente só falar, né? Porque tem empresas que a gente entra e tá lá muito bem descrito, né? Os valores, a missão, a visão da empresa, estampado na parede, tudo. Sim. Mas no dia a dia não é aquilo que é vivido. Não é aquilo. Existe uma diferença também muito grande, porque eu acho que hoje em dia, tanto às vezes numa construção familiar, né? Quanto numa construção empresarial, numa evolução dentro da empresa, aquele faço o que eu digo, não faço o que eu faço, não cabe mais. Não cabe. Se você não der o exemplo, se você não mostra que aquilo que você está falando, que aquilo que você prega é o que você faz, é o que você vive, exatamente, tem alguma coisa desconexa aí. Tem um valor lá na organização que nós escolhemos como time, não foi eu que implantei, nós tivemos uma reunião para que houvessem os valores firmados, que é a qualidade. E geralmente quando eu recebo um projeto e faço a revisão, não tá legal, aí aquilo volta e depois volta de novo, eu faço uma perguntinha-chave ao término, e agora, como que você se sente com... A pessoa geralmente responde, muito mais feliz, porque justamente é o trabalhar da consciência. Então, assim, você precisa realmente, e quando tem esse valor, a qualidade, chega algo de uma maneira que é incondizente, e aí você pergunta, tá realmente refletindo esse valor que nós prezamos? Então você gera reflexão, você gera uma oportunidade da pessoa ter um período de desenvolvimento maior, de evolução também, né? Exatamente. Ninguém nasce pronto, né? A gente não consegue acertar sempre, isso é fato. Só que tem algo que a gente menciona lá, beleza. E geralmente hoje dizem muito, né, que cresce mais quem erra primeiro. Então, digamos assim, erra mais rápido, né, vamos dizer assim. Porque o erro, ele gera aprendizado. Então, a gente precisa ter precisamos nos acostumar que, olha, errei, esse não é o problema. O problema é você ou permanecer, ou você esmorecer, ou você não persistir. Então, você tem que pegar aquele aprendizado, se recuperar rapidamente e prosseguir. E encontrar uma outra solução para aquilo. Encontrar uma solução para aquilo. Porque uma outra forma de fazer dar certo, né? Uma outra forma de fazer dar certo. Então, isso daí, como nós trabalhamos com temas complexos, isso daí, a gente vive Vocês se reinventam o tempo todo, pelo visto, né? O tempo todo. Não tem rotina no trabalho de vocês, né? Assim, eu digo assim, cada projeto demanda as suas necessidades, é isso que eu quero dizer, né? Cada projeto demanda as suas necessidades, só que a gente precisa estar sempre batendo na tecla da qualidade para que realmente isso venha na mente. A pessoa que esteja lá não entre na rotina, não ache que aquilo é mais do mesmo, né? Eu costumo brincar que todo projeto para mim é um filho. Então, assim, antigamente, hoje a gente não faz isso mais na empresa, né? Que é imprimir, hoje a gente trabalha tudo com digital, questões de sustentabilidade, até mesmo pelo ESG que nós representamos dentro de um sistema que a gente está, mas quando eu imprimia, eu olhava aquilo dali, eu tratava realmente com carinho, depois que vinha da encadernação ainda. Aquele cheirinho de... eu sei que a gente está hoje vivendo esse processo de sustentabilidade e ainda bem, né, que a gente está evoluindo muito em relação a isso, mas o cheirinho de folha, né, depois que sai da impressão assim, da encadernação, é um negócio especial, né? Exatamente, e era interessante que quando eu pegava, folheava e vinha, por exemplo, digamos, o título por não saiu na outra página, antes saiu no final, nossa, aquilo acabava comigo. É o toque que eu também tenho, eu confesso. Às vezes você fala, poxa vida, meu Deus, e saiu torta a linha aqui. Exato. Acontece. Esses dias num treinamento eu tava falando sobre os detalhes, né, porque eu sou o chato do ponto, né, então o que é ponto continuativo, o que é ponto final, tem que ter ponto e padronização. E aí eu fiz uma brincadeira com eles a respeito de
duvido que vocês permitiriam um instalador de cortina deixar 1 centímetro uma mais alta do que a outra. Dá uma aflição. Eu falei, por quê? Um quadro torto Um quadro na parede, torto. não é? Mas por que no projeto vai ter que ser diferente? Não, tem que ter padrão, é a nossa cara, é o que a gente tá, é a maneira que nos comunicamos com o mercado. E outra, eu penso que assim, quando a gente pega para fazer um projeto, tem todo um contexto e um processo para ele ser finalizado, né? Tudo que você tem que fazer, não adianta você fazer bem feito só o meio dele, tudo tem que ser bem Tudo tem feito. que ser. A apresentação diz muito também, né? Então, é aquele negócio. Eu lembro quando eu fui fazer meu TCC, a gente fez uma revista, né? Eu e meu grupo, nós fizemos uma revista e eu que fiquei na parte de diagramação da revista. Que é essa parte de montagem, de edição, apresentação da revista. E eu sempre fui muito, assim, sabe, minuciosa. E tem até aquele toque mesmo, de tem que estar tudo no padrão, tudo bonitinho. Então, é uma responsabilidade. E depois, quando a revista... Valeu a pena, né? Todos esses detalhes, assim. Porque depois que a gente imprimiu a revista, ficou perfeita. Graças a Deus. Nossa, que alívio que deu. Não, faz diferença. É muito bom. Tudo bem que algumas vezes eu falo com o pessoal, tem que fazer terapia. Mas isso todo mundo, Anderson. Acho que se todo mundo fizesse terapia, o mundo seria muito melhor. Porque, e assim, é bom você comparar o antes e o depois. Então, assim, um ato assim, eu falo da maneira brincando, mas é uma realidade pra gente. Porque se você escolheu centralizar, uma figura, por exemplo, trabalhe centralizado tudo. Se você resolveu justificar, trabalhe. Aprenda os recursos do Word, porque verdade. Tem uma ferramentazinha lá que é parágrafo, que ela transforma a tua vida. É verdade. Se você aciona aquilo, você vê o que é corpo de texto, o que é título, o que é título 2, o que é título. Você consegue fazer. E outra coisa, se você fizer um bom trabalho de formatação no primeiro, aquele esqueleto vai te ajudar o resto. Exatamente. Porque aí se torna uma maneira, assim, meio padronizada de você seguir. E aí depois você já pega o ritmo do negócio. O primeiro é sempre mais difícil. Sempre mais difícil. Mas depois o negócio flui, né? Exatamente. Agora, vamos lá, para entender melhor como funciona o trabalho específico de vocês. Vocês já estão no mercado aí, né? A Minergel já está no mercado há mais de 40 anos, quase 50, quase 46, 50. Né? Estamos indo para 47, né? Daqui a 3 aninhos, 3 aninhos e alguns meses, daqui 50 a pouco anos. já 50 anos de 3 trajetória. anos, aliás. Então, é uma longa caminhada, né? Sim. E aí vocês começaram executando quais tipos de serviço e hoje, qual é o leque de serviços que vocês oferecem pela empresa? Boa. Quais são os clientes que vocês atendem? Qual é o forte de vocês? A Minergel, ela surgiu no quesito regulatório, que seria o licenciar as atividades minerais, né? Anteriormente era o Departamento Nacional de Produção Mineral, hoje é a Agência Nacional de Mineração. Então ela tinha muito essa função de desenvolver projetos que licenciariam, que regularizariam os empreendimentos minerários, né? E teve muito esse foco dentro das indústrias de águas minerais. Então, quando eu entrei no ano de 2006 na empresa, nós tínhamos essa função, desenvolver projetos a nível regulatório. Ao longo do processo, eu comecei a observar que a água mineral, principalmente, era muito mais do que simplesmente desenvolver projeto para protocolo. Existiam muitas perguntas não respondidas. E aí a gente começou a entender um pouco diferente. Hoje a empresa, que antes trabalhava muito com essa essência do regulatório, ela dispõe de 11 áreas de atuação. Então a gente tem filmagem de poços, estudo geofísico, a parte de hidrogeologia, tem a parte de monitoramento ambiental, tem a parte de mapeamento aéreo, ou seja, tudo começou junto? Não. Na realidade, vocês foram entendendo... Uma coisa foi puxando a outra, né? Uma coisa foi puxando a outra. Eu comecei a pensar, como ter qualidade sem você ter algumas áreas dentro de uma empresa? Como eu consigo, por exemplo, ter uma qualidade de um mapa se eu não consigo desenvolver minhas bases cartográficas? E aí veio o mapeamento aéreo. Graças a Deus tem a tecnologia do drone. Ah, verdade. Antigamente era helicóptero, hein? Aí fica... Hoje você tem um drone, você consegue fazer esse mapeamento, existem softwares que você consegue... fazer o mapeamento aéreo com fotografia, depois você gera ortomosaico, você gera o levantamento plano altimétrico. Claro que aí existem as precisões que precisam ser feitas, um RTKzinho lá embaixo para pegar a parte de satélite, um ponto de apoio, mas assim, enfim,
a visão da qualidade que está no nosso valor, ela trouxe a necessidade da gente desenvolver outras áreas. Porque como ter qualidade, sendo que você depende até de terceiros muitas vezes, né? Porque de repente aquele terceiro não expressa a qualidade que você quer ter. Então eu comecei a pensar assim, eu falei, mas como que eu quero realmente fazer algo de qualidade se eu dependo de uma pessoa que não expressa a mesma? Ou eu tenho que buscar uma pessoa no mercado que não vai chegar naquela qualidade que eu desejo. Então aí veio a oportunidade de criar áreas. Hoje são 11 áreas, a última que nós criamos foi a rede de negócios. É uma rede que foi foi um projeto muito pensado, ele foi praticamente gestação de elefante ao quadrado, porque eu fui muito cauteloso para gerá-la. Porque uma das coisas que me entristecia dentro da empresa era eu conduzir todo aquele interessado, aquele empreendedor ao seu objetivo, que era tornar-se concessionário de uma lavra, poder lavrar. Só que chegava nesse momento, ele não tinha ideia do que fazer. E aí ele chegava para mim e perguntava, Anderson, o que eu faço? E aí ele falava, eu não sei. Eu falei, eu também não. Querido. Porque não era a minha praia. Eu Sim. falei, não estava ali. E aí a gente desenvolveu essa área com esse objetivo, né? A gente até traz um slogan que é conectar pessoas. Então a gente quer conectar oportunidades. A gente não quer simplesmente... E por isso que eu demorei tanto para fazer. Porque eu não queria ser rotulado, um painel de vendas. Não. Eu quero realmente trazer oportunidades que conectam, principalmente dentro da nossa própria carteira, para que nós possamos, essas oportunidades serem, olha, eu tenho uma oportunidade, eu tenho interesse na oportunidade e fazer essas conexões de uma maneira muito saudável. Então demorou um pouquinho mais, mas era algo que eu sempre quis trazer para o nosso portfólio e agora mais recentemente nós trouxemos. Na verdade a gente vai lançar esse mês, no final do mês sairá no nosso site essa rede de negócios. É a nossa primeira modificação na base do site. A próxima que a gente já está no forno, os clientes ainda nem sabem, que é a área do cliente, que a gente está criando no site também. Interessante. Isso eu ia perguntar, assim, né? Quando vocês desenvolvem esses projetos para os clientes, como que ele acompanha tudo isso? Porque é uma área que a pessoa, eu imagino, né? A pessoa pode até ter um pouco de noção do que está sendo feito, porque eu acredito que vocês explicam tudo bonitinho e tudo, mas é uma área realmente muito técnica, né? Então, como que o cliente acompanha esse processo todo? Existe um acompanhamento mais de perto? Vocês vão passando relatórios? Como que funciona tudo isso? Geralmente, a gente faz o produto, o projeto, entrega. Dependendo muito do cliente, existe uma apresentação. No estudo geofísico, a gente preza por essa apresentação de resultados. A gente tem um momento da apresentação, da entrega, praticamente um cortar de fitas, né? Legal. Que é justamente para que ele entenda aquilo que às vezes tem um book de 100 e poucas páginas na frente dele. Ele fala, mas e aí, o que eu faço? Traduz para mim. Traduza. É como se fosse tudo formatado na ABNT, né? Norma técnica. Mas assim, aí a gente faz um cortar de fitas nesse produto, nesse projeto geofísico, geralmente a gente faz isso. Só que você fez uma pergunta importante também, que eu ficava incomodado, porque eu falei, como que eu gero? Eu quero gerar também um pouco mais de entendimento dos nossos clientes a respeito do que nós estamos produzindo. E essa área de cliente que nós estamos provavelmente sairá em janeiro, a gente vai fazer alguns testes, ela tem esse objetivo. De uma maneira que eu construa lá, de uma maneira muito didática, todo o fluxo processual e a pessoa consiga compreender aonde ele está, para onde ele irá, ou aonde ele está e da onde ele partiu. Vamos fazer muito legal. Uma timeline ali, né? Exato, ter uma timeline para ele, justamente para que o que eu consigo, aquilo que eu fico, para alguns eu fico exaustivamente repetindo, estará lá. De uma maneira que ele consiga acessar com a senha e o domínio dele e ele tenha lá o projeto desenvolvido naquela timeline, naquele tempo. Muito legal. E aí ele consegue enxergar, olha, eu tô aqui, eu quero estar aqui. Eu tô aqui, mas eu vim daqui. Então é esse projeto que a gente tá fazendo. Ah lá, que bacana. Isso ainda tá em desenvolvimento, mas esse final de ano a gente vai lançar a rede de negócios no nosso site. E depois nós teremos essa área de cliente justamente com esse foco. Mas quando eu comecei, e também não é um sonho que gerou há 2, 3 meses atrás. Eu já estou nesse projeto aí pelo menos uns 2 anos. Tá vendo, gente? É isso que é interessante a gente ressaltar aqui, né? Nada acontece do dia para a noite. As necessidades, elas vão surgindo
e as empresas vão se adaptando às necessidades dos clientes, mas as coisas, né, tem sempre um caminhar de tudo, né? Não adianta simplesmente fazer de qualquer jeito. Então, olha só, 2 anos que você está aí trabalhando em cima dessa necessidade para conseguir oferecer o melhor. Exatamente. Né? Não adianta simplesmente falar, não, já que está pedindo, então vamos fazer de qualquer jeito, deixa lá. Eu acho muito pior quando a gente, já aconteceu muito comigo, de entrar no site, ter lá o processo que está sendo prometido e o negócio não vai, e dá erro, e aí você clica, faz o login e dá erro, não sei o quê. Então é ruim, né? Acaba se tornando uma experiência ruim dessa maneira. Eu tive essa experiência nesse projeto, quando nós fizemos o protótipo, e quando chegou esse protótipo para mim, eu falei, tá confuso. Eu, pessoal, mas por que tá confuso? Eu falei, isso aqui é para cliente, ele tem que ser didático, não é isso que tá na minha cabeça. E o pessoal até conseguiu extrair isso. Aí essa timeline, ela veio assim, teve um dia que eu cheguei na empresa, a gente vai fazer dessa forma. Até porque o código de mineração, ele tem os seus regimes processuais, e nesses regimes processuais existem as etapas processuais. E aí é muito difícil você falar para um leigo, etapa tal, etapa tal. Só que assim, o arcabouço, o código traz. E aí eu falei, eu tenho uma baita de uma oportunidade de trazer esse conhecimento, essa educação, esse entendimento de fluxo processual para o meu cliente de uma maneira mais didática. Praticamente você está ensinando ele ali Exatamente. também, né? Não deixa de ser uma maneira de aprendizagem, né? E eu geralmente eu me comprometo muito com os clientes nesse sentido. Eu falei, eu preciso ensiná-los. Porque quem está no dia a dia da fábrica não sou eu, são eles. Então, assim, eu me sinto obrigado, e assim como todos da empresa, através dessa visão de precisamos ensinar, precisamos educar, precisamos transmitir conhecimento. Que somente assim que realmente nós teremos esses clientes, essas pessoas que nos procuram, protegidas. Cumpridoras da legislação, cumpridoras das regras, né, de tudo aquilo que é necessário à preservação do empreendimento deles. Com certeza. E tem algum projeto específico que você gostaria de compartilhar com a gente? Um case de sucesso? Um trabalho que vocês desenvolveram com uma demanda assim meio pesada, mas vocês conseguiram chegar lá, o resultado foi surpreendente? Tem um que a gente está participando, eu não posso ainda, porque não assim, precisa dar nomes. Todos os projetos pra gente, eles são especiais. Acredito tem alguns que que são mais trabalhosos. A gente nesse momento está num projeto bastante trabalhoso. Vocês atendem nível nacional, né? Nível nacional. Tem um que está bastante trabalhoso, mas teve um que a gente já teve resultado de sucesso, que foi no estudo geofísico também, que a gente teve a correlação hidrogeológica. Eu não acertei de primeira. Em relação assim, nós fomos várias vezes a campo. Então, sabe quando você vai e faz um caminhamento? Eu participei desse caminhamento com o meu time, e eu lembro um dia de chegar no hotel com uma bolha no pé, porque a gente estava... E eu falei, não, eu vou porque eu queria ter propriedade daquilo que estava sendo desenvolvido ali. E foi um dia que, assim, fomos em 3. Quando chegamos no hotel, cada um caiu para um lado. Eu imagino. Mas sabe o que é mais prazeroso? É você olhar depois no resultado. Nós perfuramos, uma outra empresa perfurou os poços em cima do nosso estudo. Nós tivemos um resultado de volume impressionante para o contexto geológico que está. Nossa, aí é demais. Sabe aquele de soltar rojões? Mas assim, que satisfação, né? Dá aquele... alívio. Só que outro detalhe, também não foi um projeto de 1 mês. Foram uns 6 meses debruçados. De estudo. Estudávamos, aí o pessoal, que é muito legal, o pessoal da empresa questionava. Anderson, e eles nos ajudaram, inclusive, a evoluir na apresentação dos nossos dados. Porque nós estávamos apresentando dados muito, muito técnicos, né? Eu falei, como você manda isso para o diretor? Então, assim, eles conseguiram, então foi Meio que traduzir, foi um trabalho em conjunto com a própria empresa. Junto com a própria empresa, que nos trouxe essa confiança, e a gente conseguiu um resultado muito bacana. Eu conversei esses dias com um fiscal especialista no setor, ele até falou, nossa, mas conseguiu isso tudo nessa área? Porque realmente é um volume muito diferenciado para o aquífero que captamos. Então, assim, é algo que... Foi surpreendente, na verdade, né? Só que aí, geralmente quando você está no início ou no processo, é difícil você conseguir enxergar. Na verdade, você não tem como enxergar, mas se você aproveitar todo o processo na expectativa de bons resultados, aí você realmente entrega um bom produto, um bom projeto, realmente entrega a solução. Que é algo que eu cobro muito lá na empresa. Às vezes você pega alguma coisa e fala, beleza, eu li tudo isso aqui, mas no final, o que isso traduz?
Então, assim, você precisa ter boas conclusões, né? Você precisa ter um parágrafo, um capítulo de conclusões realmente que conclua. Sim, que não seja algo que a pessoa não consiga entender e compreender, né? Por mais que vocês estão ali para orientar, né? Geralmente o cliente ele vai querer contar para depois, né? Sim. Compartilhar com a família, com os outros sócios, com os outros amigos, com os colaboradores da empresa, enfim, tem que ser algo realmente fácil de ser compreendido, né? E quais são os clientes, assim, específicos que vocês atendem hoje? Existe um nicho específico de clientes ou não? O segmento de mineração, ele é amplo. Então, lá na empresa, nós temos o carro-chefe, que são indústrias de águas minerais, mas trabalhamos também com outros segmentos de mineração. Então, nosso corpo técnico é composto por alguns geólogos. Eu especificamente amo trabalhar com hidrogeologia, com águas minerais principalmente, mas nós temos outras pessoas que atuam com construção civil no sentido de areia, pedreiras, saibreiras, cascalheiras, com um leque muito mais amplo para a assistência. Da atividade de mineração, a gente tem a parte de meio ambiente, né? Não tem como desvincular, né? A atividade ela precisa estar regularizada no todo. Então, a empresa se preparou para fornecer o máximo de serviço, um serviço mais completo possível para aquele cliente, para atender as necessidades daquele cliente. Não é somente, eu faço só isso, não. Qual é a necessidade daquele empreendimento? Então, dentro da necessidade daquele empreendimento... Envolve várias áreas, várias áreas. Então, dentro da necessidade daquele empreendimento que nos preparamos para atender de uma maneira mais ampla possível. Porque senão você fica segmentado, eu faço só isso. Não, e os ruídos de comunicação iam ser absurdos, né? Porque a maneira como cada empresa trabalha e atua acaba sendo diferente, né? E aí, imagina que complicado que seria se você tivesse que lidar com outra empresa que vai fazer isso, né? E uma parte importante dentro do o empreendimento é que precisa passar por etapas, processos de licenciamento. Então não tem como você pensar naquele processo de licenciamento isolado. A história ela é linkada. Então, o planejamento mineral está linkado no licenciamento ambiental. Se eu não fizer um bom planejamento mineral de forma com que eu pense já no licenciamento ambiental, quando chegar na hora do licenciamento ambiental, a pessoa pegará lá e fala, mas não está batendo. Eu não consigo... Alguma coisa errada não está certo. Algo de errado não está certo. Exatamente. De certa forma, acontece isso porque quando a pessoa pega ali, eu falo, mas vamos falar de uma pedreira, por exemplo. O cara que fez o planejamento não considerou a área de preservação permanente porque tem um curso d'água lá. Ele passou a bancada e eliminou tudo. Isso é um erro gravíssimo. E isso, na realidade, vem desde a pesquisa mineral, quando você quantificou, quando você cubou a jazida, depois você planejou para depois licenciar em termos ambientais. Então, se você não chega em um fluxo aonde o primeiro projeto já pense no último, aí, chega o último, você tá lá, perdido. Tem que retificar isso aqui. Não, como retificar? E retrabalho é uma coisa tão complicada, não é? Retrabalho mata uma empresa. Nossa, e o desgaste emocional que isso envolve é muito grande também, porque, querendo ou não, o profissional acaba se questionando muito, né? Falando, nossa, como que eu deixei passar isso? Ou por que né, eu não prestei atenção? Enfim, claro, todos somos seres humanos, foi o que a gente falou no início, né? Os erros podem acontecer e uma experiência vai, né, sempre passando para outra, né? Enfim. Todo mundo tem a sua bagagem, eu acredito que isso ajude muito. Mas por isso que o coletivo, por isso que as visões diferentes, por isso que aquele momento que você bugou, e aí outra pessoa que não está no mesmo momento, ela te puxa. Então, assim, é importante todas as empresas, principalmente que cada empresa é composta por time, né? Vai ter o administrativo, vai ter o técnico, enfim, existem times, né? Mas precisam ser times. Precisam pessoas que compreendam por que ali estão. Precisam ser pessoas que realmente têm um objetivo de chegar lá no final, naquele produto, naquele projeto, naquela entrega. E aí, se você tiver todos com esse pensamento, aí, obviamente, você vai gerar processos, que é uma coisa que a gente não abre mão lá. Eu hoje falo muito, quando eu vou num setor, eu falo, abre seu processo aí. Que seria o que? O que você faz em determinado tema no passo a passo. É você fazer um mapeamento. Geralmente, quando as pessoas... Um planejamento. Né? Geralmente, quando as pessoas não têm, eu falo, faça a lista de tarefas primeiro. Depois disso, você gera o seu processo. Porque para a organização, isso para qualquer organização bem-sucedida, ela prezará por processos. Processos bem estruturados e bem implantados, né? Ajuda demais. E Anderson,
como que foi para você, assim? Você entrou como colaborador, Sim. né, na Minergel lá atrás, e hoje você faz parte da diretoria, né, da empresa. Como que foi esse processo aí, bem particular seu? Porque você conversa de uma maneira tão transparente, né, assim, você fala tão bem do seu time que dá a impressão de que você faz parte ali de todo mundo mesmo. Não tem, por mais que existam cargos ali de hierarquia, como sempre, toda empresa e toda corporação é necessário que existam, né? Mas eu acho muito bacana isso quando o diretor é acessível, né? Quando a pessoa que está ali, dando exemplo como líder, coloca a mão na massa também e ajuda o time a sair daquele lugar, às vezes. Eu acho isso seria o melhor dos mundos para todas as empresas. Não é o que acontece em todas, né? Mas eu sinto isso aqui com você, nesse bate-papo. Pelo menos você consegue transmitir isso, né? Nem sempre foi assim. Porque, assim, todos nós temos uma trajetória. Sim. Então, a minha trajetória, ela iniciou com desenvolvimento pessoal. Eu me encontrava, em um certo tempo eu era estudante, no outro eu era profissional e eu precisava trabalhar eu precisava ser o melhor profissional. Então, eu sempre assumi essa responsabilidade para mim. Então, um certo tempo, eu dediquei ao meu desenvolvimento. Só que a gente acaba não percebendo tanto e chega um certo momento que você começa a verificar que você virou um tampão. E eu comecei a observar que, não tô dando conta, a organização não está conseguindo entregar, não está conseguindo performar. Eu preciso mudar o meu jeito de encarar. Eu preciso mudar o meu jeito de liderar. E aí eu comecei, falei, bom, e como fazer isto? Ainda mais num tema muito técnico. É isso que eu ia te perguntar. Quais foram as habilidades que você conseguiu desenvolver para lidar com o seu time de uma maneira mais humanizada, né? Já que vocês trabalham, o trabalho de vocês exige realmente muita dedicação técnica, né? Muito estudo e tudo mais. A primeira coisa, eu reconheci que eu precisava conhecer. Tá aberto ao mundo. Eu fui para uma pós-graduação de liderança e gestão corporativa. Eu me lembro até hoje, quando eu cheguei nessa pós-graduação, eu tinha saído de um campo, né? Sabe como você conheceu o dia a dia de um geólogo, né? Então o cara chega lá com a mochila, joga para um lado, pá, onde estou? Basicamente foi isso. E eu me deparei naquele momento onde eu me inscrevi nessa pós-graduação, de algumas pessoas da startup, falando alguns termos. Eu falei, mano, fintech. Eu falei, eu sou geólogo, vamos falar de rochas, minerais, terra, eu sei. E aí eu comecei a descobrir possibilidades, mas o primeiro reconhecimento foi a necessidade de aprender. Então, a necessidade de estar aberto para entender o que está acontecendo nesse mundo afora. E tem muita coisa acontecendo. Ainda mais com a tecnologia. De uma maneira extremamente acelerada. É. E aí eu comecei a observar que eu não sabia e eu precisava saber. Então essas ideias a respeito, por exemplo, eu preciso me conectar com meus clientes, eu preciso ter uma área que ele se sinta, que ele se sinta... Sinta parte, né? Parte. Que ele realmente consiga observar ali que é uma empresa que cuida dele, que é uma empresa que realmente não está ali apenas, eu tô aqui, fiz, entreguei, ok, não. Então, assim, essa caminhada, ela não começou simplesmente, hoje eu quero ser, não. Eu demorei um tempo para ser, assim, transparente, então, assim, e foi um processo. Para aceitar também, né? Para aceitar. Porque, como você é de uma área muito técnica, eu acho que dá para compreender também, né? Assim, porque não é todo mundo que consegue desenvolver o trabalho que você desenvolve. Não. E seu time, consequentemente, né? Exatamente. Então... E não é fácil isso daí para todos os profissionais, enfim, as pessoas que estão diante de organização, as pessoas que estão empreendendo, virar a chave não é fácil. Eu digo que primeiro eu preciso me convencer. E acredite, convencer o Anderson que aquilo dará certo não é fácil. Eu acho que tem aquele processo de caminhar e vestir o chinelinho ali da humildade, né? Exatamente. Eu acho que a humildade, ela leva todos os empreendedores e todos os colaboradores para um lugar de sucesso. Exatamente. Eu acho que é o início de todas as coisas, assim. Quando a gente é humilde, muita coisa boa acontece no meio do caminho. Sim. Né? Agora, quando a gente se coloca numa posição de já sei tudo, é a minha maneira de pensar, é a forma como eu acredito, é o que eu acredito que vai dar certo, pronto, você se fecha.
né? A pessoa acaba se fechando, ela perde a oportunidade de evoluir, Exato. né? E se afasta de outras pessoas, se afasta de projetos e de propósitos maiores, né? Eu E ela acredito não- muito nisso. E ela não consegue realmente desenvolver uma organização. Sim. Ela pode até se desenvolver até um certo ponto, mas ela não conseguirá, Chega um ponto que para, né? Ela Fica estagnado. fica estagnada ali, porque não tem jeito de você desenvolver algo muito maior que é a organização, se você não contar com outras pessoas. Com certeza. E aí realmente entra o ato da humildade. Aí muitas vezes você tem que parar e reconhecer, não, eu preciso aprender. Para ensinar, eu preciso aprender. Teve muitas vezes que eu comecei a ensinar no momento que eu estava aprendendo. Que foi o que eu falei, né? Um pouco, eu acho que no início, que eu imaginei ali nos projetos que vocês desenvolvem, se vocês se deparam com uma situação ali nova, falam, peraí, que eu também, é novo isso aqui pra mim. Demais. Ultimamente eu tô me deparando com muitas situações assim, eu falo, nossa, isso é novo pra mim. Só que eu acho que vai muito na questão da mentalidade, de você realmente encarar aquilo dali como uma oportunidade de crescimento. Legal. E de você simplesmente, é difícil, eu tenho limitações, é desafiador, mas você não paralisar. Vai com medo mesmo. Vai com medo, mas vai. Legal. Mas vai. Não pare. Eu acho que esse é o conselho pra vida também, Pra né? vida. Não fica só no campo do profissional, assim, né? Do trabalho, né? É pra tudo. Pra tudo que você for fazer. É melhor que você faça. Eu ouvi uma vez dizer que é melhor... Eu não gosto muito do melhor mal feito, mas feito. Mas assim, eu gosto do bem feito. Mas assim... Melhor fazer do que não fazer. Eu acho que essa frase fica melhor, né? Fica melhor. De toda forma, assim, é importante que você se movimente. Porque tudo acontece através da ação. É verdade. Se não tiver ação... O negócio não vai, né? Não vai. Agora, já que a área de vocês é esse mistério todo, vamos dizer assim, né? Porque a gente não consegue... não é algo palpável, né? Que eu nem comecei a falar da área mesmo. Não, então, a gente que não é da área de vocês, a gente imagina como que é. Mas assim, só quem tá em campo mesmo para entender como funciona, né? É um trabalho realmente muito especial. E quais foram os maiores desafios que vocês já enfrentaram, que você gostaria de compartilhar com a gente, assim? Tanto em campo, quanto dentro ali do projeto mesmo, já na área dos estudos, ou até num contato aí com o cliente. O que você considera aí que foram os maiores desafios que vocês enfrentaram até hoje? Olha, desafios técnicos são superáveis. Agora, desafio com pessoas, esses são os mais complexos. Por quê? Porque, na realidade, você está lidando com expectativas. Então, assim, lidar com expectativa, às vezes a expectativa, se você não tiver um bom alinhamento e você não conseguir traduzir a expectativa que aquela pessoa tem em relação ao seu trabalho, você vai ter muitas frustrações, né? Terá. Isso é fato. Conseguir nivelar expectativas, eu acho que é o nosso maior trabalho. Porque o nosso trabalho, com a natureza, você faz a interpretação dela. Ela está ali, praticamente assim, dizendo, olha, faça a leitura, faça a minha leitura. Estou aqui, né? Estou aqui. Disponível. Disponível para... E aí você consegue, em cima daquilo dali, trabalhar. Só que aí existem as expectativas que não necessariamente sejam aquelas que... Então, aí, esse alinhamento, ele é o mais complicado. Vamos dizer assim que vocês são... Posso considerar que vocês são médicos dessa área? Sim. Do solo e tudo mais, dos estudos da área da geologia? Vamos pensar, considerar dessa maneira, porque os estudos que vocês fazem são bem minuciosos, né? São, inclusive eu costumo muito utilizar isso aí, seja cirúrgico, seja preciso. Tá vendo? Porque a gente precisa entregar resultado. Então, assim, e geralmente o nosso trabalho ele também é desenvolvido no caos. O que seria isso? Quando o problema ocorre. Ah, tá. Isso é um ponto interessante da gente falar. É mais corretivo ou não? Tem de tudo. E, na realidade, eu gosto do preventivo. Do preventivo. Esse é o melhor dos mundos. Esse é o melhor dos mundos. Mas é inevitável que o corretivo, ele, uma hora apareça. Eu nunca trabalhei... Se eu colocar estatisticamente,
seria uma porcentagem mínima de não corretivo. Sempre tem alguma coisa a ser feita. E aí, esse corretivo é porque você não teve tempo de observação. Porque assim, comecei a operar. Primeiro ano, tenho 12 meses de observação. Segundo ano, 24, assim sucessivamente. Se você trabalha num local onde as pessoas prezam por histórico, ter essas observações, gerar esse histórico para que você tenha tomada de decisão mais na frente, você está bem. Aí o pior, quando você chega no local onde tem 10 anos de operação, você pergunta, beleza, o problema é esse. Me mostre tal... Não tem. Me mostre tal... Não tenho. Ou seja, não tem histórico de nada. É como se a fábrica tivesse aberto hoje. Ai, ai, ai. Aí complica. Então, assim... Aí não tem como vocês adivinharem também, né? É que nem um médico. Você relatou sintomas. Ele vai fazer o quê? Manda para os exames. Ele quer diagnósticos, né? Ele precisa realmente verificar... O histórico, né? O histórico. E aqueles relatos e correlacioná-los através daqueles exames peticionados, né? Então, a gente tem essa viés da investigação. A gente precisa investigar. Então, assim, a gente tem nós temos muitos acionamentos, aí eu estou falando especificamente da questão água mineral natural, então nós temos muitos acionamentos para situações complexas, que estão ali prejudicando, e que aí eu falo o caos, porque assim, é uma operação. Então, assim, você precisa eliminar, e nem sempre o ato do eliminar, ele é imediato. E hoje nós estamos vivendo em uma sociedade bem imediatista. Demais. Né? E as pessoas querem a solução para ontem. E isso deve acontecer muito, né? Demais. Assim, do cliente chegar para vocês e falar assim, ó, Anderson, pelo amor de Deus, me socorre aqui, aconteceu tal coisa, eu preciso de você para verificar o que tá acontecendo e eu acho que tá acontecendo X, Y, Z. Aí você vai, chega no local e na verdade não é X, Y, Z, é ABC. Exatamente. Às vezes é apenas... Acontece, né? Às vezes falou apenas uma letra e você chega lá e tem o alfabeto inteiro. Pois é. Então, querido, você quer uma notícia ruim ou pior agora? Antes do café ou depois? Eu prefiro o café antes, sabe? Mas brincadeiras à parte, né? São diagnósticos diagnósticos. Enfim, podem ser, né? E eu acho que é nessa hora que você fala da expectativa, né? Porque às vezes o cliente acha que é simples de resolver e na realidade é um pouco mais, buraco um pouquinho mais lá embaixo. Assim, mais. Só um pouco mais profundo. E te falar um pouquinho, quando nós falamos a respeito de preservação, quando a gente fala a respeito de preservação de uma área que contribui para a qualidade daquele recurso captado, e aí tem hora que o cara... Então foi um pouco filosofia, então o geólogo ele vai para um patamar de filósofo, porque a gente precisa realmente trazer a consciência. E não é fácil, porque aí entra aquela questão, você está conscientizando, mas é uma conscientização com custo. Mas só que assim, é importante que ela exista, que ela seja posta em prática, porque você está, na realidade, trabalhando para que haja longevidade naquele empreendimento. E aí, como você tornar aquela tua explicação, aquela tua explanação convincente suficientemente para convencer. Né? E como que vocês fazem isso? Porque, assim, se tem uma coisa que a gente falou da parte cultural do brasileiro, né? Da dificuldade que a gente tem ainda dentro da sociedade hoje, mesmo com todo acesso à informação, todo mundo hoje tem um smartphone, né? Da dificuldade que se tem de manter a sociedade consciente de não jogar lixo na rua, descartar o lixo da maneira correta, da reciclagem, de não acumular água por conta do Aedes aegypti. Enfim, a gente comentou isso no início do podcast, né? Como que você faz para convencer um empreendedor que o processo que você está mostrando ali para ele que é necessário vai gerar um investimento de X e esse investimento ele não tem como fugir disso? E é necessário. Como que você faz para convencer o cliente? Porque geralmente... É muito cultural também, né? Cultural. Do brasileiro fala assim, nossa, mas esse gasto todo, meu Deus, eu não posso gastar isso agora, cara. Encontra uma outra solução aí rápida pra mim, não dá, eu tenho que operar, tenho que fazer o negócio acontecer e eu não posso, não tenho essa verba. E aí? Você matou a charada, é 100% cultural. Você depende muito da predisposição daquela pessoa. Eu invisto... Estou utilizando a palavra de investir, porque eu invisto a gente tem que tempo. mudar esse termo, porque muitos empreendedores têm essa dificuldade de entender que aquilo não é um gasto. Não é. É um investimento. É um investimento. A longo prazo, ele não vai ter o resultado material ali na hora, mas ele vai ter o resultado. Talvez não na geração dele, talvez na próxima. Exatamente. Então, eu invisto esse tempo. Assim, para mim, eu não tenho problema algum de investir esse tempo. Pelo contrário, eu amo fazer isso. Mas tem um certo tempo.
Porque, assim, você utiliza todos os argumentos e olha que esses investimentos, eles vêm, sim, com a carga emocional da geração, da preservação. Porque quando você trabalha com produto nobre, que nem água mineral natural, você tem que enaltecer isto. O quão nobre ele é específico, ele é daquele local, não tem igual. Pode ter parecido, mas igual não. Parecido dentro de um contexto geológico por outras explotações. Sim. Mas igual não, ele é único. Então você conseguir traduzir isso de forma com que a pessoa... Gerando identidade, né? Exatamente. Só que nem sempre eu consigo, nem sempre eu tenho sucesso, isso é fato. Porque não depende apenas depende da pessoa que está recebendo essa informação. E aí, obviamente... Do quão sensibilizada ela se torna diante daquele diálogo, né? Exatamente. Aí, só que aí tem toda a história, que você me fez uma pergunta do porquê de geólogo a respeito, e essa pessoa tem também a sua história, por que ela está empreendendo naquilo. Tem pessoas que empreendem, por exemplo, em águas minerais, porque tem uma história de família. Porque, na realidade, encontraram aquela propriedade, encontraram aquela fonte, tiveram esse sonho de compartilhar com outras pessoas a qualidade daquela água que eles consumiam. Então, tem muitas histórias bacanas de fontes de águas minerais que trazem essa essência do berço materno, aquela coisa da família. Da família, né? Tem muita história nesse sentido. Mas tem outras que não. É mais investimento mesmo. Investimento. E aí você tem essa dificuldade. Mas, assim, a necessidade de conservar, a obrigação de conservar de todos. E até porque existe a legislação para que ela ocorra, para que isso seja cumprido. Então, acho que é bem nesse sentido, de trazer essa consciência. Eu sou um cara que sempre me disponho a investir o tempo necessário para conscientizar. Se eu não conseguir, eu digo, minha parte eu fiz. Minhas mãos, né? Minha parte eu fiz. Eu lavo as minhas mãos, porque mais do que isso eu não consigo fazer. Você não consegue abrir a cabeça do empreendedor e enfiar aquele conceito. Exatamente. Né? Enfim, aquela explicação. Por mais que você prove, tem gente que fica... É resistência. Existe uma resistência. Da mesma forma que você falar para vocês ensinar reciclagem para uma comunidade, você terá ali pessoas que abraçarão e outras que não. E aí, por que aquelas não? Então, assim, sempre existirá. Sim. Existirão pessoas diferentes, isso faz parte do processo. Com certeza. E acho que a gente não tem como não falar de tecnologia, Sim. Né? E como que você, Anderson, e todo o seu time vem trabalhando com a tecnologia dentro da área de vocês? Eu acho que a inteligência artificial chegou para dominar muita coisa, né? Tem muitas empresas que já adotaram e trabalham com isso já há um tempo. E como que vocês... No caso, a IA não tem como substituir vocês, né? Assim, é um trabalho em campo mesmo. Exato. E é inevitável, tem que ter. E ainda bem que vocês existem nesse sentido, né? Ainda bem que a inteligência artificial não vai realmente substituir muitas áreas aí. Mas como que vocês hoje lidam com isso? Qual que é a tecnologia que vocês vêm agregando para facilitar o dia a dia de vocês? Os diagnósticos, os exames laboratoriais. Deu uma trava-língua aqui. Tem uns trava-língua que acontece isso. Laboratoriais, falei rápido, pronto. A tecnologia ela veio como uma necessidade de crescimento, de nós crescermos a qualidade da empresa. Então, assim, a primeira utilização da palavra tecnologia que eu trarei é a respeito das próprias áreas que nós criamos, como mapeamento, estudo geofísico, filmagem de poços, utilizar a tecnologia para termos diagnósticos, para entregarmos realmente respostas. Foi a primeira preocupação que nós tínhamos. Hoje nós temos preocupação com tecnologia nos nossos processos, que seria o quê? Como a gente consegue gerar processos mais rápidos, que é uma das coisas, um dos pontos que hoje eu estou mais focado na empresa. Porque eu identifiquei isso já a um certo ponto, eu falei, eu preciso melhorar isso. Aí vieram os processos, e em cima desses processos eu falei, não tem como trabalhar com processo apenas com digitação em papel. Eu tenho que ter tecnologia alinhada para eu conseguir evoluir também a nossa esteira de produção. E, por último, a inteligência artificial, como nós utilizamos. Esse foi o desafio. Porque, assim, a gente tem que também tomar muito cuidado com a tecnologia para que ela não se torne uma bengala.
Entendi. Pra gente não se acomodar, né? E não ficar, obviamente, na dependência disso, porque às vezes, a gente até entrevistou uma empresa especializada, né, em inteligência artificial. Nossa, é muito incrível a maneira como as coisas são hoje em dia, né? A disponibilidade de informações através da IA. Mas, assim, a minha dúvida que eu até cheguei a conversar com eles foi: e como você tem a certeza de que tudo que a IA tá passando é verídico? É verdade, assim? Você não bate aquele medinho de você falar assim, peraí, mas será que é verdade? Né? Então. Que pode facilitar muito, mas eu acho que precisa ter uma conferência ali humana para bater as informações. Pera, isso aqui tá muito fora do padrão, não faz sentido, deixa eu ver de novo. Sabe assim? Esse, pra mim, não é nem o medinho, pra mim é o medão, porque é que, na realidade, o meu maior receio da inteligência artificial no desenvolvimento de projetos é anular a inteligência humana, porque gerar a zona de conforto. Então, assim, não preciso pensar mais, né? Tá feito. Então, assim, na empresa, nós não ignoramos a inteligência artificial, mas eu instruo a utilização, por exemplo, correção ortográfica, estruturação de texto para você gerar um texto com uma semântica melhor, com uma didática leveza, melhor. uma didática melhor, de você conseguir formular ou de você fazer perguntas que às vezes, poxa, eu preciso ter uma ideia. Recorre, joga a sua pergunta ali, aparece algumas ideias que vão te gerar insights, mas eu não estimulo... Vai te ajudar a ser mais criativo, talvez, mais né? criativo. A desenvolver mais a criatividade. Ela precisa ser utilizada, mas o medão que eu mencionei é justamente disso gerar uma zona de conforto para alguns profissionais que você não está ali do ladinho do cara para saber se ele vai realmente utilizá-la a favor ou não. E isso gerar daqui a um certo tempo, uma preguiça mental que vai prejudicar a qualidade dos projetos. Então, a gente não utiliza no sentido de, olha, preciso fazer um projeto, já está aqui pronto. Não. Isso não vai acontecer, como a gente sabe que acontece no meio acadêmico em trabalhos de conclusão de curso. O cara chega lá, tá aqui o projeto. Por isso que eu costumo dizer que, assim, é claro que toda graduação ela é necessária, o conhecimento técnico ele é muito importante, não menosprezo, né, a formação acadêmica de forma alguma, mas eu falo por experiência própria. Eu fui aprender mesmo a trabalhar na minha área, trabalhando na minha área. Sim, atuando. Vivendo. Não tem jeito. Quando você... Uma coisa, o pessoal pergunta assim, nossa lá, mas você fez curso na faculdade que você fez de jornalismo, tinha aula de rádio para você trabalhar dicção, Não tinha. Né? Então, assim, mas eu acho um absurdo. Eu tive um semestre de língua portuguesa. Para quem é jornalista, né? Tem muito jornalista que você vê aí escrevendo errado. Por quê? Não é só questão da formação técnica, é questão da pessoa se desenvolver, né? De ir atrás. Então, isso que você falou da inteligência artificial, da formação, é importante. Eu acho que vem para agregar, vem para ajudar muito. Ainda mais da correria do dia a dia, né? São coisas que a gente, às vezes, acaba, né, não tendo tempo mesmo de ficar ali escrevendo. Já ajuda muito, mas, enfim, é sempre bom dar uma conferida ali, bater as informações. Exatamente. A minha preocupação maior é justamente nessa questão do conforto mental. Eu sei porque eu me deparo com isso dentro dos meus projetos e eu invisto muito em treinamento lá na empresa, justamente para tirar as pessoas da zona de conforto. Justamente para gerar situações que propiciem desenvolvimento. Agora, por exemplo, se você começa a gerar ferramenta que traga a zona de conforto, aí eu estou praticamente vendo tudo aquilo que eu construí indo para água abaixo. Então, o estímulo para utilizar essa tecnologia é de uma maneira que não seja... Venha para somar. Venha para somar. E não para substituir. Então, você agora é exatamente isso, somar, agora substituir de forma com que, eu só faço o comando, ela gera, esqueça. Isso na Minergel é algo que eu digo que não vai ocorrer. Entendi. E super, assim, compreendo e concordo com você, até porque a área que vocês atuam realmente precisa ter mais dedicação e acho que nada é mais gratificante do que você olhar um projeto, concluir e entender que vocês que assinaram aquilo. Exatamente. Né, que foram vocês que concluíram aquilo, que teve um time todo empenhado em fazer aquele negócio acontecer, né? Então, eu acho isso muito mágico. Enfim.
Como que as mudanças nas leis, né? A gente está falando aqui de sustentabilidade e tudo mais. E como que essas mudanças da CETESB, todos esses órgãos de regulamentação e tudo mais influenciam, ajudam ou acabam atrapalhando vocês nesse processo? Ou é uma somatória? Vocês conseguem trabalhar em conjunto e falam, não, beleza, teve essa mudança, mas a gente vai se adaptar. Como que vocês lidam com tudo isso? Nós estamos num mundo imediatista. Então, assim, as pessoas estão cada vez mais precisando, elas anseiam pelas ter tudo solucionado a curto prazo. Sim. E geralmente as pessoas procuram em cima da hora e querem o resultado mais rápido possível. O que os órgãos têm cooperado com nós profissionais, nós que estamos aqui do outro lado do balcão, é na tecnologia, por exemplo, de ter portais digitais, de sistemas. Hoje eu me deparei com o passado do Anderson protocolando o balcão. Hoje, 11h59 da noite, Gov.br, entra lá, anexo, protocolo... Pronto. Então, assim, a tecnologia de sistema dos órgãos, elas têm auxiliado bastante no nosso trabalho, tem otimizado também as análises dos órgãos em relação a isso e tem reduzido o tempo de espera. E realmente nós estamos numa sociedade muito imediatista, pessoas extremamente impacientes e as pessoas querem ver as coisas acontecerem. E é muito engraçado isso, assim, porque é muito individual, né? Quando o cliente geralmente procura uma necessidade, tem uma necessidade, procura a empresa que vai solucionar esse problema pra ele, ele acha que ele é o único, né? Exatamente. Eu sou o único, gente, mas não. Só que não. Existe um histórico de atendimento já sendo feito, né? Até porque uma empresa para manter, no nosso caso lá, somos 22 diretos e indiretos, você precisa ter uma esteira, você precisa ter uma produção. Exatamente. Então qualquer empresa, ela não pode ser, senão aí o profissional vai ser autônomo, ele vai trabalhar especificamente e aí não vai ter a qualidade que a gente está tanto prezando, que não é somente feita pelo Anderson, mas por todo um time. Existem sim essas questões, por isso que aí a área comercial tem que trabalhar muito bem a questão de prazo de entrega, fazer esses alinhamentos para que nós da equipe técnica não venhamos ter consequências de um alinhamento mal executado na negociação daquele contrato. Então é uma esteira, cada um tá assumindo a sua responsabilidade e contribuindo para o todo, né? Porque é muito complicado quando você desenvolve ali o seu trabalho, mas você depende de um órgão ali competente da área para aprovar aquilo que você também está fazendo. Tem tudo isso também, não tem esse processo? Tem tudo isso. Então, é a leitura, acho que é a bagagem que vocês têm, né, de conhecimento e de experiência diante de tudo que vocês já viveram, né, de todos os clientes que vocês já atenderam e solucionaram. Então, eu acho que vocês vão entendendo, isso aqui eu acho que a gente vai precisar de 6 meses, isso aqui a gente vai precisar de 1 ano, isso aqui a gente vai precisar de 3 meses. Exatamente. Essa leitura, né? E a gente tem uma curiosidade lá na empresa, que nós temos clientes na nossa cartela de mais de 30 anos. Que legal! Tem clientes que, quando eu cheguei lá, eles já existiam. Assim como nós temos clientes muitos, que eu tô lá há 20 anos, tem clientes que já caminham comigo 15, 16, 17, 18 ou 20 anos. Caminha comigo uma década. Então, são clientes que a gente tem... Fiéis mesmo, fiéis, né? E temos uma recorrência. Uma das características que eu explano muito para o meu time, a gente tem realmente uma assim, mínima. Se dentro da minha história eu lembrar de clientes que um dia hoje não trabalham conosco, são extremamente pequenos. Então, por esse motivo que nós forçamos sempre a questão de termos uma empresa mais atual, de, olha, como que nós compensaremos os nossos clientes agora? Que é a questão da área do cliente, foi algo que eu já estou pensando há 2 anos. 2 anos, né? Que eu falei assim, eu preciso recompensar essas pessoas, eles precisam compreender que nós nos importamos com eles, que nós não queremos Não é só uma troca de trabalho, né? Não, a gente quer realmente entregar cada vez melhor. Às vezes não chegamos nesse ponto, que é a questão da expectativa e do alinhamento, mas não porque não queremos, é porque realmente, assim, dentro dessa, da vastidão de monte, você acaba não tendo aquele foco especificamente. Mas nós vamos sempre trabalhar para aquilo dali melhorar. Sempre melhorar, né? Sempre melhorar. É a mente da organização, não tem como a gente trabalhar de outra forma, até porque se trabalharmos de outra forma, isso não é apenas para a Minergel, isso é qualquer tipo de atividade. Eu acho que todo empreendedor, agora falando pelo lado do Anderson, empreendedor, o qual ele aprendeu mais recentemente na sua trajetória profissional, ele precisa inovar, ele precisa sim ser um empreendedor atual, ele precisa buscar conhecimento com quem já fez. Você precisa ser mentoreado.
Você precisa buscar realmente pessoas para que te tragam informações e instruções que realmente te ajudem a evoluir o seu negócio. Você precisa ler muito, ler livros. Eu falo da mentoria porque é um atalho. Porque o livro, ele te trará esse conhecimento. Mas ter um mentor, ele acelerará esse processo. Ele te permitirá ir mais rápido no sentido do aprendizado. E sempre na direção correta, E sempre na direção correta. E geralmente as pessoas que estão aí em cima, eles tomaram muitos tombos. Muitos. É verdade. Não foram poucos. E aí, grande parte do ensinamento, geralmente alguns falam, outros não, mas quando você vê o cara exemplificando e a propriedade que ele está dizendo, você lê ali na entrelinha, tem um tombo ali. A pessoa já passou por aquilo, né? Ela tem propriedade para falar aquilo. Propriedade que ele está falando aquilo aí, você Exatamente. ele passou por aquilo dali, então, claro que a gente tem de tudo, hoje a internet está aberta, mas enfim... a gente tem que até tomar um pouco de cuidado, né, com o mentor que a gente vai buscar. Exato. Também, né? Mas isso faz todo sentido, Anderson. Faz todo e que sentido. Bom que você tá nos dando esse conselho aqui, porque entra naquilo que a gente falou da humildade, né? De você falar, poxa, eu já aprendi muito, eu tenho muito conhecimento para passar, mas eu ainda posso aprender mais, eu ainda posso, né, me desenvolver mais. E isso é muito bacana, assim, é muito bonito de se ver. De verdade, parabéns por essa postura, né? E uma das maneiras de você aprender é ensinando. Senão, aqui te trará maior propriedade a respeito de um determinado tema, né? Então, quando eu mencionei que muitas vezes eu ensinei no momento do aprendizado, foi justamente para desenvolver aquele aprendizado. Eu precisava ter a oportunidade de contato com aquele tema para que eu me tornasse melhor. Se desenvolvesse. Exatamente. Em alguns momentos eu tive que forçar. E olha que não é fácil você se expor. Não é fácil você se posicionar. Gera um desconforto. Gera um desconforto, desprende energia demais. Você tá saindo daquilo que você se sente confortável, né? Então, querendo ou não, o famoso... Você tá sendo lapidado, né? Exato. É um pouco do... É o famoso teste. É o famoso teste, não. É aquela diferença do cara que se inscreveu na academia e do que frequentou a academia. É verdade. Os dois gastaram a mesma coisa. É verdade. Só que ao término daquele período, um teve resultado e o outro não. Exatamente. Nossa, faz todo sentido. E... quais são os planos para o futuro, assim? O que vocês almejam para os próximos anos? Vocês já estão trabalhando nessa parte do cliente, para abraçar o cliente de uma maneira mais didática e fazer com que ele se sinta mais próximo de vocês, cada vez mais. Mas, tecnicamente falando, quais são os planos que vocês estão, né, prospectando aí para os próximos anos? Sempre manter a empresa atualizada em termos de tecnologia. Então, hoje a gente está desenvolvendo uma outra área que é de sondagem. Todas essas áreas, elas vieram diante da necessidade do nosso cliente e da nossa necessidade de entregar o melhor projeto para os nossos clientes. Então, assim, a primeira que surgiu dentro dessa necessidade foi até o estudo geofísico. Eu falei, bom, mas tem que dar o pontapé, né? Tem que começar por algum lugar. E aí, depois disso, veio mapeamento, filmagem. Então, sempre nessa necessidade, nesse entendimento de entregar o melhor, de uma maneira que a gente possa realmente entregar com respostas, né? Não apenas, olha, fiz aqui um produto, protocolei, ele foi aprovado. Aí você lê aquilo dali, aparentemente é um produto para aprovação, não é um produto para aplicação. Então, a gente tem essa preocupação. Então, o futuro da Minergel, ele será um futuro visando sempre manter-se atual. Manter-se uma empresa tecnológica, se surgirem tecnologias que entendamos serem cabíveis ali, né? Serão com certeza abraçadas pela organização. É um compromisso nosso com o cliente, até pelo fato que qualquer empresa, isso em qualquer ramo, a gente vê vários cases aí de pessoas que não se atentaram para isso e hoje não existem mais. É verdade. Estacionaram no tempo. Tecnologia veio e eles ficaram. Outra frase que a gente costumava ouvir muito, ainda de vez em quando a gente ouve, né? Não se mexe em time que tá ganhando. Tá? Se mexe. Se mexe. A gente percebeu que tem que mexer sim, viu? O 7x1 se mexe. Que a gente tomou na Copa, né? A gente aprendeu na dor. Eu tô trazendo pro lado do esporte, na brincadeira, claro.
Mas assim, mexe, tem que mexer bastante. E essa é a Né, obrigação Lucas? do líder. O líder ele Tá vendo? precisa identificar. Existem pessoas com aptidões, de repente, numa área que não está se encontrando, você precisa movimentar essa pessoa. Você precisa fazer os seus feedbacks, precisa estar próximo, one-on-one, você precisa gerar Conexão, né? conexão com essas pessoas para gerar realmente esse desconforto, né? Lá na empresa, essa semana mesmo eu dei um feedback, né? A pessoa comentou comigo e aí eu falei, não, mas a minha ideia era acelerar o processo mediante desconforto. Então eu criei uma situação de desconforto para chegar num objetivo. Mas não é uma situação de desrespeito, mas na realidade o que é uma situação para impelir, Potencializar, né? potencializar, para justamente provocar esse crescimento, porque senão ele não ocorre. E isso daí para todo mundo, para mim acontece dessa forma, às vezes com batidas doídas. Não, gente, crescer dói. Isso aí mexe, não tem como, né? Mexe. Essas são noites de sono não dormidas, não vou dizer nem Sim. mal dormidas. Sim, Faz crescer parte, dói, crescer evoluir dói. E é uma escolha. E é uma escolha. Só que eu acho que mais do que... Eu acho que, para mim, eu tomei como uma missão. Porque, imagine, se você não escolher o caminho do desenvolvimento, só tem um outro, obviamente, que é da estagnação. E aí, viver esta vida de uma maneira estagnada... Ah, é frio demais, né? eu É acho- distante, né? É um negócio que... Acho que lá no final da vida, talvez a gente comece a questionar. Fala, poxa, né? Se eu pudesse voltar lá atrás, eu teria feito diferente. Mas o aí, tempo foi. já foi, né? O tempo realmente ele é muito precioso, né? Esses dias eu utilizei uma figura de linguagem lá na empresa sobre 2 vasos de planta, né? Eu falei, essa planta aqui menor no X preço, essa aqui maiorzinha no X preço. Qual que você compraria? Hoje toda a sociedade está comprando a maior, porque está comprando o tempo daquela planta, sendo que aquela outra também vai chegar naquele tamanho. Então, digamos verdade. assim, hoje nós compramos tempo em tudo que a gente faz. A gente quer, a gente compra esse tempo, sendo que a gente tem que respeitar o processo. Só que aí o líder, que no meu caso, que é o meu caso na organização, a gente precisa ter a visão de potencializar. Então, é o que eu gero desconfortos em um ali, mexo no outro aqui, faço uma provocação ali. Se no dia de amanhã tivermos uma tecnologia e aí aqueles colaboradores estiverem já acostumados com aquela anterior, é minha obrigação trazer uma outra pessoa para gerar esse desconforto, para fazer essa mudança que é tão necessária para o crescimento. Então, assim, nesse ponto, para o empresário, ele tem que assumir a missão de ser empresário. Ele tem que assumir a missão de ser líder. Você tocou num ponto, assim, muito interessante, Anderson, porque eu acho que existe uma falha muito grande ainda dentro de algumas corporações, dentro de algumas empresas, justamente nessa leitura, né, dos colaboradores, porque o colaborador, ele só vai vestir a camisa da empresa, acho que por alguns motivos, não é só salário, Não, né? Se ele se sentir valorizado, ele vai vestir a camisa da empresa. Se ele perceber que ali dentro ele tem um plano de carreira, sim. ele vai vestir a camisa da empresa. E se ele perceber que ali dentro ele pode ser potencializado, que a dor dele é vista, que ele não é mais um número, Exatamente. né? E eu acho que isso é papel do líder mesmo, papel do líder. né? Do líder se desenvolver, aprender a lidar com os colaboradores, com pessoas e conseguir fazer essa leitura, de olhar para a pessoa e falar, poxa, mas essa pessoa não está se desenvolvendo legal aqui. Se eu colocar ela aqui, será que ela vai florescer? Será que vai frutificar? E às vezes uma mudança pequena ali, né? Uma estratégia que você, como líder, tem, pronto, já muda o quadro, já muda o ambiente, a pessoa vai trabalhar mais motivada porque ela está feliz fazendo aquilo. Tudo isso, o líder tem essa responsabilidade, né? Querendo ou não. Você falou sobre uma característica geralmente de pequenas e médias empresas, principalmente, porque a maior dificuldade dessas empresas é gerar plano de carreira. É gerar, por exemplo, desenvolvimento. E como você consegue fazer com que um bom colaborador permaneça na sua estrutura, sendo que você está estagnado. A sua empresa não está bom naquilo dali. Aquele colaborador, inevitavelmente, buscará outra oportunidade. Então, você como líder de uma pequena, de uma média empresa, você precisa ter visão de crescimento. Você precisa crescer. Só existe uma maneira de você
ter plano de carreira na sua empresa, você conseguir desenvolver pessoas, conseguir dar oportunidade para as pessoas se desenvolverem em suas vidas pessoais. Todo mundo quer ter uma melhor vida. Claro, crescer, ganhar mais, crescer, né? ganhar mais. Só existe uma maneira disso acontecer. É você crescer no seu negócio. Se não, o que vai acontecer? Aquela pessoa vai ter uma vida ali, 3, 4, até menos, 5 anos no máximo, próximo. E aí vem aquela rotatividade de colaboradores que cansa, né? Que cansa, é desgastante para a organização, e o que justifica isso é porque não tem a visão de crescimento. A empresa, ela não tem essa visão de crescimento. Então, geralmente, é uma dor comum para pequenas e médias empresas. E acaba sendo até uma dor crônica se não tratada no momento certo, né? Se não tratada no momento certo. E na raiz do problema. E na raiz. Então, assim, é quase que uma obrigação, quase não, é uma obrigação da organização crescer. É um compromisso que ela assume com os seus colaboradores. Ela precisa crescer. E a partir do momento que eles entendem que a organização esteja crescendo, eles estiverem crescendo da mesma forma, obviamente a gente tem lá as medidas, as proporções, e a clareza te proporcionará a saúde deste ambiente, o entendimento desse crescimento, para que não gere também todo aquele, nossa, mas então essa clareza ela precisa existir, e aí você vai conseguir realmente fazer com que haja a união de propósitos ali, propósito que aquela pessoa tem na sua vida, o propósito que você tem como líder daquela empresa, e realmente esses propósitos se unam para um único propósito, o crescimento das duas partes, deles e da gente. Não tenho nem o que questionar, que bate-papo maravilhoso. De verdade, assim, tá fantástico. A gente já tá caminhando pros finalmente e eu preciso te fazer uma pergunta, que geralmente eu faço essa pergunta para todos os colaboradores, todos os empreendedores, enfim, os gestores que sentam aqui nessa mesa do podcast, eu faço a mesma pergunta sempre, que é o seguinte: e a mão de obra, como é que tá em relação a isso? Porque é uma dor de, vamos dizer, 100%? Podemos dizer 100%, né, Lucas? É uma dor de 100% dos empreendedores que passam por aqui, Anderson. Da dificuldade de encontrar mão de obra qualificada hoje em dia, principalmente por conta dessa geração, sim, né, conectada, imediatista, que quer as coisas muito rápido, não quer passar pelo processo, exato, né? Enfim, formou, já quer sair da faculdade já ganhando X, e não funciona assim, né? Como que você orienta e quais são as suas considerações em relação a isso? As suas dores também, se você está passando por essa situação também. Nós temos um quadro técnico lá, tem profissionais de 40 anos, tem gente de 15, eu mesmo já estou há 20 anos na organização, e temos os novos. Temos essa geração. É uma mistura aí, né? É uma mistura. Então, digamos assim, a organização ela se protege com essa estrutura mais experiente, e a gente vai tendo que testar essas novas pessoas que estão ingressando. Ensinando, né? Ensinando. Elas também trazendo pra gente grandes aprendizados, grandes ensinamentos que a gente possa também... É uma troca. É uma troca. Mas tem essa base. Eu costumo dizer que é bom começar pelos estagiários, porque é difícil fazer processos seletivos, ainda mais numa empresa onde você demora muito tempo para treinar. A Minergel, ela não tem em 3 meses eu estou com um profissional pronto, não. Um profissional ele começa a ficar pronto lá na organização após 1 ano de casa. Quando ele tiver em 1 ano e meio, 15 meses, 18 meses de experiência lá, eu começo a notar, agora ele está começando a entender realmente. Só que dentro dessa trajetória, aí você já começa a identificar algumas questões a respeito de valores. Por isso eu bato muito nos valores da organização. Se tiverem valores desentoados, aí a gente já... tem que eliminar... Recalcula a rota. Sai, próximo. Então, mas a nossa... Eu vou dizer que a nossa grande sorte nessa trajetória é que nós temos muito bons profissionais de muito tempo de casa. Então, eles estão permitindo... Assim, contratamos 10. 2 estão se despontando, 8 já foram. Mas, ou seja, por que esses 2 estão despontando? Porque eles estão tendo essa oportunidade de trabalhar com os demais. Então, eles estão trazendo. Então, provavelmente, esses que estão se despontando, amanhã vão trazer outros para também. Então, a gente tem um processo, um ciclo. Mas, realmente, temos conflitos geracionais. Temos pessoas lá de muita idade, como pessoas muito novas. Mas é questão de você conseguir realmente gerenciar.
Não vejo dificuldade, pelo contrário, o pessoal da nova geração, eles contribuem muito com algumas ideias, principalmente tecnologia. A gente vai avançando na linha do tempo, vai vendo que as nossas habilidades vão diminuindo em relação a algumas habilidades tecnológicas, e tem essa galera que já falou, mas era só isso. Nossa, mas isso é tão simples. Plim, pronto. Eu falei, onde você apertou mesmo? Então, assim, faz parte do processo, né? Eu acho muito legal essa diferença, né? Ela traz, inclusive, aí, ela melhora a nossa qualidade. Só que, assim, a Minergel, ela enfrenta dificuldade com colaboradores hoje. Posso dizer para você que não enfrentamos. Temos necessidade de novas contratações? Sempre. Mas temos também a consciência que essas contratações, elas têm que vir com bastante antecedência. Então, eu, como estou líder da organização, começo a observar, poxa, eu acho que eu preciso disto. E aí, mesmo, já teve gente perguntando, mas para quê? Faz sentido? Quando eu trouxe um engenheiro civil para a empresa, o pessoal, mas é empresa de geologia. E aí, a mesma coisa esses dias, a gente recentemente contratamos um engenheiro cartógrafo, e da mesma forma, mas é justamente com essa visão mesmo da antecipação, para que essa antecipação ela possa gerar oportunidades lá na frente. Porque se eu não fizer isto, lá na frente eu não estou preparado para a oportunidade. E outra, né? Daqui a pouco pode ser que vocês precisem realmente de um profissional, e é diferente vocês terem alguém ali de confiança que já faz parte do time, do que vocês terceirizarem, às vezes, um trabalho, né, que não tenha a mesma conexão que vocês já construíram ali. Exatamente. De alguma forma, né? E sem falar que o terceirizado, por mais que você faça um bom processo, por mais que você faça uma reunião, ele não vai participar de todos os seus treinamentos, ele vai fazer uma reuniãozinha inicial de alinhamento, e assim, é difícil realmente. Tanto que quando tem terceirizado no time, a gente opta por ele entregar o produto e dentro desse nós colocarmos a nossa roupagem. A gente não entrega, tipo, trocou o logo, colocou, mas não existe isso. Então, é feita uma peneira naquilo dali, é feita uma reestruturação para aquilo fazer parte do nosso projeto. Porque senão não vai ser a nossa cara. Com certeza. Em resumo, foge da identidade aí de vocês, foge né? da nossa identidade, foge da nossa assinatura. Querido, eu tô, assim, de verdade, que bate-papo agradável. Eu, assim, fiquei muito feliz de conhecer um pouco mais da trajetória de vocês. Foi muito legal bater esse papo contigo como empreendedor mesmo, a sua visão, né, de pessoas. Parabéns, de verdade. Tem alguma consideração final que você queira dizer, que você queira falar, enaltecer em relação à empresa, em relação à Minergel, que a gente acabou não falando? Fique à vontade agora e daqui a pouco você já vai falar naquela câmera ali já... as suas dicas de empreendedor, de diretor. Como Minergel, o que os nossos clientes possam esperar da gente é sempre uma empresa atualizada. Nós estamos investindo pesado, tem não é algo que consegue fazer da noite para o dia, mas é algo que eu espero sim, que eles consigam perceber a cada dia aí a evolução. É tudo tratado com muito cuidado, com muito carinho, para que nós possamos realmente apresentar o melhor da nossa empresa para o mercado. É um medo, é uma missão para mim, mas é um medo muito grande quando uma empresa fica uma empresa de 46 anos, daqui a pouquinho faremos 50 anos, e como fazer com que essa empresa apareça uma empresa de 2 anos, no sentido de tecnologia, sim, de atualizada, de estar investindo... Que não é arcaica, né? Analógica, aquele negócio antigo, que você chega e encontra aquelas pilhas de papel, um monte de carimbo, pá. Nossa, é verdade. E aí você tem essa obrigação, você precisa ter essa visão e esse comprometimento, né? Nosso compromisso são com os nossos clientes, né? De forma com que eles possam, sim, esperar de uma Minergel cada vez mais atual. Maravilha. Agora, então, é o seu momento para você falar com quem está nos acompanhando diretamente. Fique à vontade, olhe naquela câmera ali e dê a sua dica, né? Para quem está iniciando nessa área, né, quer começar a construir essa carreira que você construiu, por exemplo, vem construindo, né, dentro da Minergel. Para quem quer empreender, independentemente do segmento, eu acredito que você, as suas experiências aí, principalmente liderando pessoas, você tem algo muito, muito maravilhoso a agregar. Então, fique à vontade também para você falar diretamente aí com a sua família, com a esposa, mandar um beijo para os filhos, para os seus colaboradores, para o seu time, né? Enfim, agora o momento é seu. Bom, já começar da parte
família, Priscila, esposa, meus filhos, muito obrigado aí por vocês me acompanharem nessa trajetória, todo o time Minergel aí. Vocês são demais, vocês fazem parte da minha família. Esse comprometimento de vocês realmente é algo que a gente consegue observar aí no mercado, através dos comentários dos nossos clientes. Agora, a respeito daqueles que queiram ingressar no ramo de geologia, engenharia de minas, ou até mesmo serem empreendedores, eu digo para vocês, tenham paciência. Busquem os seus sonhos e respeitem o processo. Porque realmente ele não será algo imediato, não ocorrerá do dia para a noite, mas com toda certeza, um dia após o outro, você conseguirá lá na frente ter o seu sucesso. É a dica que eu dou, é algo que para mim é verdade. Eu sou extremamente paciente nesse sentido, eu respeito o processo e, obviamente, hoje, com meus 41 anos, isso é fácil de falar, né? Mas eu vou falar isso daí com uns 20 e poucos anos que a pessoa... Então, realmente, é um conselho aí que eu daria para o meu filho. Tenha paciência. Busque os seus sonhos e respeite o processo. Respeite o processo. Ah, que maravilha. Eu amei essa entrevista, Anderson. Muito obrigada por ter dividido esse tempo com a gente para contar um pouquinho da sua trajetória, da trajetória da Minergel, enfim. O que nós desejamos aqui em nome do mundo empresarial, da Global, é muito sucesso, cada vez mais prosperidade para vocês. Obrigado. Que vocês cresçam mais, que vocês atinjam os seus 50 anos aí de trajetória daqui a pouquinho, mas com muita história para contar. Muitos cases de sucesso, né, que vocês já têm muitos. Sim. E que Deus continue abençoando aí a trajetória de vocês. Amém. E eu só tenho a agradecer a todo mundo empresarial. Muito obrigado pela receptividade de vocês aqui, pelo acolhimento e pela empresa que vocês são. Que bom que você se sentiu em casa. Esse é o objetivo mesmo, né? Que bom que o papo fluiu, foi muito interessante conhecer um pouco mais dessa área que é tão técnica, e é o que eu sempre digo aqui, em todo episódio, em todo podcast, a gente sai daqui recheado de informação e de conhecimento, porque é uma troca muito legal, né? Assim, eu me sinto muito feliz de poder conhecer um pouco mais de uma área que eu não teria essa oportunidade, talvez, se eu não fosse jornalista, né? Então, eu acho muito interessante essa troca. Muito obrigada e sucesso cada vez mais. Muito obrigado. Obrigada a você que vem nos acompanhando. A gente se encontra no próximo episódio, às 8h da noite. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações. E se você desejar também participar aqui do podcast, é só entrar em contato com a nossa produção. A gente se encontra, hein? Deixa aí marcado, 8h da noite. Sempre às segundas, às quartas e às sextas-feiras. Então, até mais. Tchau.